terraplanistas? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, porque comigo tá mais ou menos, mais ou menos. Hoje eu fui inventar de sair da rua pra comprar pão, aí acabei que saí correndo. Disso passou o cachorro na minha frente, eu saí todo desembestado, que eu tenho problema no meu joelho, e acabou que eu caí de joelho de novo no chão. Mas não vem ao caso hoje. Temos a ilustre presença do nosso queridíssimo amigo Márcio, do canal Além da Nuvem, que é um canal excepcional. Tem várias coisas lá que vale a pena você assistir, né? Sobre a Terra plana, sobre revolucionismo, sobre ideologias, que é muito interessante. Então, grande Márcio, como vai você? Olá, meu amigo Complica. Tá tudo bem, né? Tudo bem em alguns aspectos, mais ou menos em outros, mas estamos aí, lutando para descobrir os fatos. Então, grande Márcio, me explica como é que é o dia a dia desse cara que sempre tá mostrando esse grande trabalho como eu vejo. Olha, o dia a dia aqui é corrido. É trabalho, família e no tempo que sobra a gente pesquisa, né? E no tempo que sobra, mais apertado ainda, a gente faz vídeo. Grande Márcio, isso é muito bom. Também que você é um cara de família, é um cara que trabalha, né? E não um cara que só fica atrás do computador, pegando e modando coisas para a internet, né? Como vemos muitos globalistas, né? Muitos globetas fazendo só isso. Os caras só ficam querendo ganhar dinheiro na frente de computador. Não quer saber de trabalho, não quer saber de família, não quer saber de porra nenhuma. Isso é muito bom, grande Márcio. Então, qual é o trabalho que você faz? Deve ser um trabalho excepcional, né? Pelo que eu vejo nos seus comentários do vídeo, deve ser muito bom. Mas me diga aí qual é o trabalho que você tem. Então, Complica, eu trabalho com comércio internacional, né? Eu represento empresas do Brasil na exportação e empresas de fora para as empresas brasileiras que querem importar, né? Principalmente commodities agrícolas. Isso me permite viajar bastante, então eu conheço boa parte do mundo aí, né? Dessa terra plana. Já fui para vários lugares diferentes, entre eles Dubai, no Emirados Árabes, Cairo, no Egito, Mumbai e Delhi, na Índia, Canadá, Toronto, Montreal, Estados Unidos, México, para a Europa. Então o pessoal costuma dizer que terraplanista nunca viajou de avião, né? Algumas pessoas que sim nunca viajaram de avião, falam que quando você está no avião você consegue ver a curvatura da Terra. Isso é uma grande mentira. Você não consegue ver a curvatura da Terra de um avião, né? Então, bom, é isso que eu faço basicamente, né? Eu trabalho bastante e quase todo ano eu viajo devido ao meu trabalho. Os adeptos da Terra plana gostam de afirmar que a maior prova da Terra ser plana é o fato de não conseguirmos perceber qualquer curvatura ao observar o horizonte da praia. Isso serve de fato o raio da Terra ser tão grande, blá 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 blá. Globalistas adoram regurgitar números e fórmulas que leiam na internet, no seu gibi de física, mas assume o número ou fórmula, não uma prova de fato, né? O globo é grande demais para ver a curvatura? Agora só falta dar uma volta no globo com uma fita métrica e nos provar o tamanho dele, não é isso, grande Márcio? Já abordamos o experimento equivocado de Aristóteles, sabendo que nenhum globalista conseguiu reproduzir esse experimento, que aliás funciona da mesma forma que a Terra plana, como o Sol menor e mais próximo. Essa questão da curvatura é muito interessante, porque eu moro no litoral e eu consigo ver ilhas que eu não poderia estar vendo a olho nu, por uma questão simples de matemática. Você tem até sites, que não são sites de terra plana, lógico, que calculam a curvatura da Terra em qualquer distância, baseado na altura que você observa do nível do mar e a distância que você está observando. E não fecha. Nós temos inúmeros exemplos onde a conta não fecha, né? Então, a curvatura realmente não existe. Isso é observável a olho nu. E os gibis de física e do pessoal, na verdade, também não explicam isso. Então, eles acabam caindo em contradição e a gente consegue provar algo empiricamente, coisa que a ciência não consegue fazer, a ciência atual. Vamos lá, grande Márcio. Agora vamos entrar para um jogo rápido de perguntas e respostas. É verdade que quem cola não sai da escola? Você confessa que já colou em alguma prova? Olha, eu confesso que já colei. Eu nunca repeti de ano, mas já colei fórmulas de física, fórmulas de matemática, e uma vez eu até fiquei de recuperação porque a professora me pegou colando, né? Então, mas eu estudava bastante, tentava responder aquilo que precisava ser respondido, né?
Como era a sua postura diante dos professores na sua época do ensino básico? Eu passava de ano, mas sentava lá no fundão. Reflita sobre esta frase, grande Márcio. Homem que é homem não chora. Você concorda? Você já chorou por causa de alguma dor de dente forte pra caralho? Homem chora. Tem um versículo, talvez o mais curto da Bíblia, que é: Jesus chorou. Você é um homem de dons culinários? Pode dar uma receita rápida e simples? Não sou exatamente um homem de dons culinários, mas gosto de inventar algumas coisas. Uma receita simples: sashimi de salmão. É só tirar a escama, tirar a gordura também, né? Você compra o filé, na verdade não vem mais com mais nada. Então você corta bem fininho, molha no shoyu, no wasabi e tá pronto. Indique para quem nos assiste um livro, um filme, um cantor ou grupo musical. Filme Redenção, o Pastor Metralhadora, que conta a história de um ex-viciado em drogas que se torna pastor e monta um orfanato na zona de guerra do Sudão e precisa pegar em armas para proteger as crianças. Redenção em português, Machine Gun Preacher em inglês. Um livro, A Sabedoria da Antiga Cosmologia, de Wolfgang Smith. E uma banda, né, um conjunto musical, Bad Religion. A única pergunta que você faria para um defensor da pseudociência? Eu só peço para ele provar. Como você se comportaria ao conversar por um bom tempo com uma pessoa mastigando chicletes? Bom, me comportaria da mesma forma, normalmente. Conhece algum edifício que tenha elevadores que também se movem na horizontal? Não conheço, mas, bom, existe esteira, né? Acho que faz a mesma função. O que se diria em voz alta se olhando no espelho? Emagreça. Qual a análise que você faz do Brasil que vivemos? É um país dominado por pensamentos marxistas e que pratica na política e na economia tanto o comunismo quanto o fascismo. O controle direto dos meios de produção e o controle indireto. É um país que é uma vergonha, politicamente falando, mas é uma maravilha quando você olha para a natureza. O país, o Brasil, vai virar ancapistão. Essa é a análise que eu faço, é a única solução. Precisamos destituir o Estado e passar a ter responsabilidade e anarcocapitalismo na veia. Grande Márcio, que viaja periodicamente de avião, gostaria de saber como você venceu esse medo, se é que você tivesse medo, né? Eu nunca tive medo, acho que talvez a primeira vez, mas eu era criança, né? A primeira vez que eu viajei de avião eu era criança ainda. Então eu nunca tive medo de avião, hoje eu acho bem tranquilo. Mas às vezes a gente sempre dá aquela oradinha básica antes de levantar voo. E às vezes antes de pousar também. Mas o avião é muito seguro, né? Hoje o índice de acidentes é muito baixo. É mais fácil o cara morrer de qualquer outra coisa, acho que do que de avião. O negócio é torcer para não ser premiado. Então, grande Márcio, eu gostaria de saber agora, né? Vamos voltar para o foco da nossa entrevista. E vamos lá, né? Como que você se tornou terraplanista? Olha, eu acho que da mesma forma que a grande maioria das pessoas, né? Através de documentários, vídeos, assisti muitos vídeos do canal Sem Hipocrisia, assisti vídeos do Eric Dubay, Oliver Ibanez, Rob Skiba, entre tantos outros canais que falavam do assunto. Mas a observação a olho nu na praia foi determinante. Eu vi objetos que eu não poderia ver e eu vejo eles a olho nu todos os dias. Os gases emitidos pelo organismo humano, aqueles que são conhecidos como peidos, né? Aqueles gases fedorentos que às vezes machucam o nosso nariz que só, podem comprometer a tal camada de ozônio? É verdade, né? Segundo alguns cientistas aí, o peido das vacas pode. Mas eu não acredito nisso, não. Eu não acredito em aquecimento global. Então, grande Márcio, esse negócio de terra plana é meio complicado, né? Porque fomos doutrinados na escola que a Terra é uma bola molhada giratória supersônica, né? Que gira no espaço. Né? Que engraçado que a gente nem sente, né? Toda essa rodopiação que tem na Terra. E assim, você não ficou meio com a cabeça meio balançada com esse negócio de terra plana? E foi por isso que você quis pesquisar mais e hoje tem o seu canal?
Simplesmente não fecha, não faz sentido, não tem provas. No começo, eu fui pelos argumentos mais simples, né? O argumento do avião em relação à rotação, a falta de curvatura, que ainda, apesar de ser um argumento simples, é um argumento muito forte, é o mais difícil de ser derrubado. Mas quando você começa a ver que a Terra deveria estar girando a 1.600 km por hora, que a Terra está a cento e poucos mil, 108 mil, se eu não me engano, quilômetros por hora ao redor do Sol. Você vê que não faz muito sentido, né? Sem falar da gravidade. A bola segurando a água, não tem muito sentido. Aí comecei a observar, né? Começou assim, começou simples e foi se tornando mais complexo quando eu comecei a estudar que foram feitos experimentos no passado para tentar provar a rotação da Terra e eles provaram que na verdade a Terra estava parada e quem se moviam eram os astros. Você tem o experimento de George Biddle Airy, que utilizou a luz para fazer essa constatação, e você tem também o experimento de Michelson e Morley, que utilizou o éter como referência, vamos dizer assim. O éter era altamente aceito pela comunidade científica, sempre foi, né? Inclusive Albert Einstein, mesmo após ter removido o éter da equação na teoria da relatividade, alegando que não havia meios de detectar se nós estamos nos movendo. Essa é a brecha da teoria da relatividade, é aí que se sustenta o Big Bang. Aí fica meio complicado, porque experimentos da física provaram que a Terra está parada, não está girando. Realmente, você tem toda a razão nesse sentido da Terra plana, né? Terra plana faz bem mais sentido que o globo, em vários aspectos. E aproveitando essa sua sabedoria, como ficaria então essa questão dos satélites, né? Que os satélites, eles são os responsáveis pelas transmissões de TV, transmissões de rádio, né? Como os globalistas dizem. E na Terra plana, como é que ficaria essa questão de transmissão? Então, complica. Essa questão do satélite, ela também é complicada, né? Porque nós sabemos que existe uma certa divergência de opinião, que alguns acreditam que existam satélites, outros não acreditam em satélites. Eu, particularmente, penso que satélites não sejam impossíveis de existir. É possível que existam satélites, mas não com essa frequência que eles nos dizem, não com essa quantidade que eles nos dizem, né, que eles nos apresentam. Nós também sabemos que existem balões que fazem o papel de satélites, né, mas principalmente, o que você tem para transmitir dados atualmente em terra? Antenas. Antenas transmitem dados. Outra coisa, existem cabos submarinos, eu já mostrei no canal Além da Nuvem, que existem cabos submarinos que fazem transferência de dados de forma intercontinental, entre continentes, cruzando oceanos. Inclusive eu já conheci uma pessoa e conversei com uma pessoa que trabalha com a reparação desses cabos, que eventualmente acontece de um navio cortar um desses cabos e eles precisam ir em alto mar e fazer o conserto desses cabos submarinos. Então não é necessário o satélite para fazer transmissões, mas pode ser que exista, eu acredito que exista tecnologia para se fazer satélites, mas nós sabemos também que é uma grande máquina de dinheiro, né? O satélite, ele tem um custo muito alto e é sempre o governo que paga por ele, ou quase sempre. Excelente, excelente, excelente. Muito bom mesmo, você é um cara bom pra caralho em argumentos. Gosto muito mesmo de estar aqui fazendo essa entrevista com você. E gostaria de saber um pouquinho sobre a Terra plana magnética, o que você tem de argumentos sobre esse tema, né, que está sendo novidade agora da Terra plana? Bom, a Terra plana magnética, ao meu ver, é o avanço da pesquisa da Terra plana. Gênesis capítulo 1 começa com Deus dizendo haja luz, né? Deus disse haja luz. Acontece que a luz é uma onda eletromagnética. E então, do ponto de vista bíblico, bem como do ponto de vista científico, a luz é muito importante na nossa realidade. O eletromagnetismo é algo que é presente na nossa realidade constantemente. Então nós sabemos que a Terra possui um campo eletromagnético, um campo elétrico e magnético. E então eu vejo a Terra plana magnética
de uma forma que ela consegue explicar muita coisa, muitos questionamentos, né, que até então nós não conseguíamos, por não compreender muito bem. Nikola Tesla disse que se você quer pensar em termos de realidade, você precisa pensar em termos de frequência, energia e vibração, pois é assim que a realidade se comporta. Então eu vejo que precisamos estudar a Terra plana a partir do eletromagnetismo, que tem muitos princípios interessantes, como a holografia magnética, que explicam muitos fenômenos. E hoje a Terra plana magnética nos coloca em equivalência na observação. Isso quer dizer que, do ponto de vista de um observador, nós alcançamos a explicação para todos os fenômenos que são explicados na Terra Globo. Hoje nós temos equivalência em observação graças ao estudo do eletromagnetismo na Terra plana. De onde surgiu a gravidade? Porque a gravidade não é o gás, não é uma partícula, não é uma carga elétrica, não é plasma, não possui eletricidade ou frequência, não é nenhuma energia radioativa. Portanto, de onde surge a gravidade na formação do planeta? Bom, com certeza a gravidade não surgiu de uma maçã caindo, né? Na verdade, dentro da Terra, todos os fenômenos são explicados pela densidade e flutuabilidade. O gravímetro, que é o equipamento usado para medir a gravidade, na verdade, eu poderia até arriscar dizer que ele funciona por eletromagnetismo, porque quando tem um metal debaixo da Terra, algum metal pesado, ele se comporta de uma maneira similar à de um ímã. Ele estica, né? É assim que eles medem a gravidade. E eles usam a maioria dos gravímetros utilizam uma mola de quartzo, que tem propriedades magnéticas. Então, a gravidade, na verdade, ela é milhões, eu não sei nem dizer se é trilhões, quadrilhões, quinquilhões, porque são zilhões, na verdade, de vezes menos relevante que o eletromagnetismo. Ela é, na verdade, o projeto Thunderbolt Project, né, que estuda o universo elétrico, traz sempre essa relação de como a gravidade é irrelevante em relação ao eletromagnetismo de modo geral. Márcio, que diferença faz se a Terra é plana ou se ela é o globo? Faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Toda a nossa cosmovisão é modificada. Cosmovisão é a nossa visão de mundo. Com base na nossa visão de mundo, nós construímos nossas crenças. Então, é muito importante quando nós percebemos que a cosmologia sustenta uma cosmovisão que se baseia no conhecimento ancestral. Não apenas bíblico, mas também de outros povos ancestrais. Então é muito importante isso, começando pelas escrituras, né, o que sustentaria a fé, sustenta a fé de muitas pessoas, mas também o conhecimento ancestral de muitos povos. Se a teoria da Terra plana é coisa de burro, por que a G1, a BBC e a Companhia Limitada estão preocupados com o crescimento de terraplanista? O que eles têm a dizer sobre isso? Você tem alguma noção sobre? Fica claro que a mídia, ela está tentando difamar o assunto. Eles não abordam o assunto com seriedade, eles não mostram as nossas provas, os nossos estudos, os testes de curvatura que comprovam a Terra plana. Eles não falam disso. Eles tentam sempre associar a Terra plana com fundamentalismo religioso ou com pessoas de pouca cultura. O que não é o caso. Nós temos, por exemplo, a Academia Terra Plana, com profissionais de várias áreas, entre elas química, física, bacharéis, mestrados. Tem um doutor brasileiro que é terraplanista, um geofísico, né? Nós temos muita gente gabaritada, inclusive piloto de avião na Academia Terra Plana, pessoas que realmente estudam, professores, engenheiro civil, engenheiro elétrico, muitas pessoas estão estudando a Terra plana no momento, mas a mídia não leva isso a sério e sempre tenta criar um espantalho, uma imagem que não representa a realidade. Eu não consigo compreender esses globalistas, sabe? Eles ficam querendo aquela viagem de ficar refutando, porque eles acham que estão certos em tudo e coisa e tal, por coisa que a Terra era um globo, que tem mais de 500 anos, que essa teoria existe, coisa e tal, que o homem foi à Lua, né? Mas a gente nunca chegou a ter uma prova concreta que o homem foi à Lua, né? Até as famosas viagens da Terra, é tudo uma mentira, as viagens da Terra para a Lua. Você não vê nenhuma verdade sobre isso, né? E assim, o que você tem a dizer sobre essa questão da viagem do homem à Lua?
O homem não pisou na Lua, isso é claro, é óbvio. O engenheiro que projetou a aeronave da Apollo, que teria levado o homem à Lua, já veio a público dizer que ele não acredita e que a chance de sobrevivência com a tecnologia que eles dispunham era inferior a 0,1%, ou seja, tecnicamente impossível. O canal inteligentista do Douglas, que é um mestre em física, já mostrou também que não procede. Existem uma série de incongruências que tornam impossível que as imagens apresentadas sejam verdadeiras. E também a NASA já mostrou, já admitiu, já informou que eles perderam os dados. Eles não têm os dados. O que eles nos apresentam de imagens são as imagens que foram veiculadas na televisão e essas imagens depois foram melhoradas. Mas todo o material da NASA não foi divulgado e eles alegam que foi perdido, porque logicamente haviam várias falhas, várias brechas. Terraplanistas são gente inteligente, pelo que eu vejo. Os caras estão sempre empenhados em poder estar provando cada dia mais a Terra plana. No entanto, os globalistas não sabem nem provar o que tem no núcleo do suposto globo e como o magnetismo do globo funciona na prática. Então, por que ficam de mimimi com terraplanistas? O globalista realmente não consegue provar muita coisa, né? Eles se apegam em teorias, ideologias que foram colocadas ali por alguma razão. Mas é interessante, você falou do núcleo da Terra, é interessante que o ponto mais profundo dos oceanos são as fossas marianas, 11 quilômetros. E a perfuração mais profunda que já aconteceu, feita pelo homem, foi 12 quilômetros na Rússia. Então é meio difícil afirmar algumas coisas assim, né? E lembrando que o raio da Terra, ou seja, da superfície até o centro da Terra, são 6.000 e, se eu não me engano, 371 quilômetros. Então, meio difícil afirmar alguma coisa, né, dessa magnitude. 11 quilômetros, 12 quilômetros contra 6.371 até o centro. Eu acho que não precisa falar muita coisa a mais. Porque, na verdade, essas pessoas que nós chamamos de globalistas, a grande maioria delas são militantes neo-ateus. Eles vêm da cultura do iluminismo, pós-iluminismo, que gerou movimentos revolucionários. Então, é isso que eles sabem fazer. Eles se apegam na explicação técnica, científica, mas muitas vezes eles nem sabem explicar como essas afirmações científicas foram formuladas e quais são as evidências que eles realmente têm. Dr. Wolfgang Smith, ex-professor do MIT, já afirmou que a ciência, de modo geral, excede e muito as evidências apresentadas para fazer afirmações. Isso quer dizer que eles falam ou afirmam como se fosse fato algo que eles não têm condições de afirmar porque simplesmente não têm evidências. As evidências são insuficientes e muitas vezes eles têm evidências que contradizem as afirmações. Vamos a uma última pergunta sobre Terra plana, que vai ser a seguinte: por que somos obrigados a aceitar teorias que não podem ser provadas? Porque existe um sistema político, que é aprovado pela maior parte da população, que se considera no direito de determinar que vai ser ensinado, só por isso. E eu não sei se a política realmente é digna de definir a educação, porque existe realmente um interesse ideológico. Hoje o que nos é ensinado é uma linha pós-iluminismo que formou o cientificismo e é meramente positivista. Eu sugiro que os espectadores pesquisem esses termos, iluminismo, cientificismo e positivismo, e vão entender qual é a ideologia vigente. Vamos lá agora um assunto que me será mais interessante também, né, que é sobre capitalismo reverso. E vendo seus vídeos, achei interessante sua concepção sobre capitalismo reverso. E todos os que estão assistindo gostaria também de saber sobre esse assunto. Você poderia dar uma explicada breve pra gente? Bom, o capitalismo reverso é uma filosofia de vida que se baseia em investir o capital que você adquire por meio da comercialização, por meio do capitalismo, em liberdade individual, em reduzir custos fixos mensais, como água, energia elétrica, alimentação, e tentar se tornar independente. E com o passar do tempo, tentar extinguir também impostos e outras coisas com as quais nós temos que nos preocupar para poder ter o direito de viver, vamos falar assim. Então,
Então, na verdade, se nós pudermos reverter uma parte do nosso capital na redução dessa condição financeira para se viver, nós temos uma grande vitória em direção à independência. Eu estou fazendo o manifesto, né, do capitalismo reverso, vou postar ele nos próximos dias aí, e vai ser algo que vai dizer assim, os fundamentos principais do capitalismo reverso. Mas basicamente, em resumo, o capitalismo reverso é isso. É uma forma pacífica da gente construir a realidade que a gente almeja, que a gente deseja. Como seria possível inserir o sistema do capitalismo reverso no Brasil? Teria alguma noção mais ou menos de como a gente poderia fazer com que as pessoas olhassem que o capitalismo reverso seria melhor do que o capitalismo que é existente hoje no mundo? Então, Complica, na verdade, o que nós temos hoje não é bem um capitalismo livre. É um sistema financeiro altamente regulado e controlado por governos e Estado. O que seria o capitalismo? Indivíduos comercializando, prestando serviços livremente, sem cobrança de impostos, sem regulação de mercado, simplesmente eu produzo algo e eu comercializo. A única regulação que pode ter é no quesito qualidade, e isso pode ser feito pela própria população, né? Existe um conceito chamado certificação participativa, onde um setor, as empresas que participam desse setor, elas mesmas fiscalizam umas às outras, para evitar que outras empresas quebrem os critérios combinados de qualidade naquele setor. Então isso pode ser feito, funciona muito bem. Quem criou isso foram produtores de orgânicos, produtores pequenos de agricultura familiar, porque o governo criou um selo que era muito caro e muito difícil de conseguir a autorização para ser um produtor de orgânico. Então eles criaram seu próprio selo baseado na certificação participativa e funciona muito bem, né? São contratos sociais, contrato entre indivíduos que atuam em determinado setor. Isso é o capitalismo. E o capitalismo reverso, no caso, é você investir aquilo que você ganha, você trabalha, todo mundo é ativo no capitalismo, todo mundo é ativo no mercado, de alguma maneira, né? Todo cidadão que produz, que tem seu dinheiro, e ele pode, ao invés de ficar gastando em coisas supérfluas, ele pode investir num sistema de produção de energia elétrica, num sistema de captação de água, produzir seu próprio seu próprio combustível, produzir o biodiesel, por exemplo, ter um carro a diesel. Você sair daqueles custos fixos que tornam a nossa vida tão cara. Então é algo que é perfeitamente viável e você pode começar pelas coisas pequenas e então passando para as coisas grandes. Mas o maior empecilho que nós temos ainda é a intervenção do Estado. Nós podemos diminuir isso, nós podemos com certeza reduzir bastante a nossa dependência disso, mas tem alguns custos que talvez nós não tenhamos como fugir totalmente, como IPTU, por exemplo, e alguns outros custos. Então, aí é um outro aspecto que vai entrar depois, talvez um debate jurídico, algo assim. Mas, inicialmente, é muito simples. É investir em coisas que me tragam liberdade, que reduzam o meu custo fixo, se eu não precisar pagar mais água e luz, e combustível e alimento, conseguir produzir essas coisas, ou pelo menos parte delas, eu já me torno bastante livre e independente. Não vou precisar necessariamente de uma aposentadoria no futuro. Ou eu posso fazer uma reserva financeira, porque eu não vou ter custos, e ter essa reserva na minha velhice. É algo bem simples e dinâmico e prático e perfeitamente executável. Em poucas palavras, Márcio, como definir anarcocapitalismo? Anarcocapitalismo é simplesmente liberdade econômica, liberdade de comercialização e liberdade de interação financeira. I want to be a libertarian. I want to be free. Essa música fala sobre os libertários, não é isso? E assim, o que você tem assim em mente sobre o Brasil libertário? O que você acharia como seria a concepção de um sistema libertário aqui no Brasil? Eu acredito que o Brasil é um país muito favorável para o libertarianismo, para a filosofia libertária, para o pensamento, para a prática de vida libertária. Nós somos bastante libertários em muitos aspectos. Nós prezamos pela liberdade individual, nós prezamos pelo direito de ir e vir. Nós não vivemos ou não apoiamos totalitarismo, pelo menos a grande maioria de nós. Então, eu acredito que o Brasil já é um país pronto para o libertarianismo. É simplesmente uma questão de despertar e remover aqueles elementos que atrapalham, que tentam doutrinar na área cultural e impor isso usando a força e a coerção estatal, que tentam dominar na área científica e impor isso mediante a coerção, mediante acordos que o governo firma com organizações intergovernamentais
tais como as Nações Unidas, a ONU, e cujo Ministério da Educação de um país se submete ao que a ONU diz que deve ser ensinado como doutrinação. Se nós pudermos fazer a nossa pesquisa livremente, estabelecer a nossa cultura baseada em valores em comum, valores individuais que nós compartilhamos, o Brasil está pronto para o libertarianismo. Todos nós vamos no mercado, compramos comida, quem tem um carro compra combustível. Então imagine você fazer isso sem que uma parte importante daquele valor seja destinado a uma instituição que não tem muita contrapartida, que investe muito mal, que de repente decidem que vão gastar bilhões e bilhões em estádios para uma Copa do Mundo que nós temos que aceitar por causa de um acordo entre políticos e em outras instituições. Então, o brasileiro já é libertário por essência, só que a grande maioria ainda não sabe. Quando ele coloca na balança todos os argumentos, ele percebe. Assim como foi comigo e foi com muitas pessoas que eu conheço. Mesmo que não queira admitir o termo, o pensamento é libertário. E para finalizar essa entrevista, que foi sensacional pra caralho, pessoal aí do YouTube, sobre mais um pouquinho de você, né? Do que você faz, qual o seu pensamento sobre a Terra plana, sobre o capitalismo reverso, sobre o anarcocapitalismo e também sobre o libertarianismo, que são assuntos de extrema importância, né? Mas devido ao tempo do corrido, né, que temos aqui, não podemos falar muito a mais, senão o pessoal do YouTube vai ficar chateado e não vai querer ver até o final. Gostaria de saber de você o seguinte: o que você deseja em 2018 e como você acha que ele vai ser na Terra plana? O que eu desejo em 2018 é liberdade. Através da liberdade, nós vamos compartilhar as informações que já estão disponíveis e realizar pesquisas que precisam ser feitas. Sem liberdade, não é possível. Então, o que eu desejo para 2018 é a liberdade. A liberdade que o Messias ensinou, o maior libertador da história, o maior libertador da humanidade, que disse: as nações possuem governantes que as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Então ele ensina uma série de princípios éticos sobre como você deve interagir, princípios morais, se colocar de baixo para servir, maior é aquele que mais serve, porque através da liberdade vem a caridade. Sem a liberdade, nós pensamos que aqueles que restringem a liberdade têm o papel de fazer aquilo que nós não podemos fazer porque nossa liberdade foi restringida. Da mesma forma é com a ciência, é com a Terra plana, é com as doutrinações pseudocientíficas, doutrinações cientificistas que descendem de uma ideologia mística, alquímica, tão metafísica quanto a própria religião que ela julga combater. Precisamos ter liberdade para poder evoluir. E evoluir não no sentido de Charles Darwin, é claro, mas evoluir no nosso trabalho, na nossa pesquisa, no aprendizado e em difundir essa informação. Valeu pela sua entrevista, Márcio. Muito bom pra caralho. Você é um cara excepcional. Gosto muito aí de estar aí participando com você dessa enquete. Espero que a galera tenha curtido esse vídeo, né? Vai ter outras entrevistas, se Deus assim ajudar, Deus querer que eu esteja vivo, né? Eu sou o Poderoso Complica e estou aqui hoje desejando a vocês uma vida de sucesso, muita paz, muito amor em seu coração. Que Deus os abençoe com sabedoria e humildade. Muito obrigado, Márcio, pela sua participação aí no canal. E até a próxima, galera. Fiquem com Deus. Eu que agradeço, Complica, e agradeço também a toda a equipe do Professor Terra Plana e quero declarar aqui a minha admiração por esse excelente trabalho, muito didático, muito importante, muito informativo que está sendo feito. Vocês têm meu total e incondicional apoio. Então esse foi o nosso querido Márcio, do canal Além da Nuvem. Deu uma entrevista boa pra caralho. Márcio, um grande abraço pra você. Fica com Deus, meu amigo. Muito obrigado pelo seu carinho. Valeu, galerinha. Fiquem com Deus. Que o Criador abençoe vocês com muita sabedoria e humildade. Valeu, valeu. Até a próxima.